Boa tarde, queridos, graça e paz. Por favor, abra comigo o texto de Juízes, capítulo 6. Vamos refletir nesse capítulo de Juízo numa experiência, uma das mais marcantes da história do povo de Israel, tendo a história de Gedeão como pano de fundo. É uma história conhecida, mas certa vez eu fui convidado para pregar num culto de confederação de homens, o PHs, de um sínodo aqui de Pernambuco, já faz algum tempo. E o tema proposto por esses irmãos era Gideão, vai nessa tua força. E aí, quando eu recebi o tema, eu fiquei aqui refletindo sobre a força de Gideão. Eu já conheci o texto, já tinha pregado no texto, já tinha lido tantas vezes, mas, de fato, eu nunca tinha parado para pensar sobre a força de Gideão. E aí fui refletir no texto para poder, então, dar uma palavra para aqueles irmãos. E Gideão é um exemplo, uma referência da nossa própria caminhada cristã. E aí, num tempo que nós vivemos de tantas lutas e, para mim, dentro do meu entendimento, da minha visão, parece estar nos avizinhando tempos difíceis para o testemunho cristão. Parece que quando a gente olha o que ocorre pelo mundo todo, a nossa identificação, a nossa identidade de cristão, não qualquer cristão, mas um cristão genuíno, parece nos colocar cada vez mais em uma situação, numa posição de sermos ameaçados, de sermos menosprezados e muitas vezes, mas muitas vezes perseguidos. Eu sou daquele que entende, assim como aqueles que estiveram no acampamento, ouviu o pastor falar sobre uma escatologia positiva, uma escatologia positiva no sentido de uma expectativa boa para o que vem pela igreja. Eu sigo o mesmo caminho, porque entendo que aqueles que são eleitos, que fazem parte do povo de Deus, passando por momentos de dificuldade, seu coração sempre estará ali guardado. E a história de Gideão vem a calhar. E aí eu, pensando nos tempos que nós vivemos, eu estou pensando em mim, às vezes eu fico receoso, não por mim, porque eu já passei dos 60 em diante, o que vier é lucro. Mas eu penso nos meus netos, e não são raras vezes que eu fico imaginando o que eles vão ter que enfrentar para serem genuínos cristãos, para que, em meio ao testemunho deles, eles tenham que pagar preço, porque o cristianismo é de preço a ser pago. Estamos aqui para sentarmos à mesa do Senhor. E se o nosso mestre pagou o preço, por que entender que a nossa caminhada cristã deve ser suave aqui nesse mundo? Não é verdade? Mas, como Gideão, a gente precisa aprender uma caminhada, apesar de nossos medos, apesar de nossas lutas. Eu não estou falando só a respeito do testemunho, mas a respeito da nossa própria vida. Somos pessoas que vivem em um mundo caído, em um mundo cheio de dificuldades, nos apresentam sempre obstáculos que devemos superar, às vezes perdas com as quais temos que lidar, e o medo, a dúvida, o coração apertado, são experiências do nosso cotidiano. Como lidar com isso? Aonde achar força? Por isso que revisitar esse texto, por essa perspectiva, de olhar a força de Gideão me atraiu, e aí eu trouxe o texto para compartilhar com os irmãos. Eu quero ler em Juízes 6, os versículos que iniciam no 11º, Juízes 6, de 11, e eu vou até o versículo 24. Assentados, assim como os queridos estão, por favor, acompanhe a leitura que eu farei. Juízes, capítulo 6, de 11 a 24. Então veio o anjo do Senhor, e assentou-se debaixo do carvalho
que está em Ofra, que pertence a Joás, Abiesrita e Gideão, seu filho, que estava malhando o trigo no lagar para o pôr a salvo dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, homem valente. Respondeu-lhe Gideão: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isso? E que é feito de todas as suas maravilhas, que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito, porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Então se virou o Senhor para ele e disse: vai nessa tua força e livra Israel da mão dos midianitas, porventura eu não te enviei? E ele lhe disse: ai, meu Senhor, ou ai, Senhor meu, como livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu, o menor da casa do meu pai. Tornou-lhe o Senhor: já que eu estou contigo, ferirás os midianitas como se fossem um só homem. Ele respondeu: se agora achei mercê diante dos teus olhos, dá-me um sinal de que és tu, Senhor, que me falas. Rogo-te que daqui não te apartes, até que eu volte e traga a minha oferta, e a deponha perante ti. Respondeu ele: esperarei até que voltes. Entrou Gideão e preparou um cabrito e bolos asmos de uma efa de farinha, a carne pôs no cesto, e o caldo numa panela, e trouxe-lhe até debaixo do carvalho, e lhe o apresentou. Porém o anjo de Deus lhe disse: toma a carne e os bolos asmos, põe-nos sobre essa pedra e derrama-lhes por cima o caldo. E assim fez. Estendeu o anjo do Senhor a ponta do cajado que trazia na mão e tocou a carne e os bolos asmos. Então subiu o fogo da penha e consumiu a carne e os bolos, e o anjo do Senhor desapareceu da sua presença. Viu Gideão, que era o anjo do Senhor, e disse: ai de mim, Senhor Deus, pois vi o anjo do Senhor face a face. Porém o Senhor lhe disse: Pai seja contigo, não temas, não morrerás. Então Gideão edificou ali um altar ao Senhor, e lhe chamou: o Senhor é paz. Ainda até o dia de hoje está o altar em Ofra, que pertence aos abiesritas. Vamos orar? Pai, lemos a Tua palavra e queremos pedir que o Senhor possa nos conduzir a toda a verdade do Senhor. Que ela seja alimento para nós, e assim como foi para Gideão, que a Tua palavra seja motivação para a nossa caminhada de um cristianismo genuíno, de um testemunho marcante, de fidelidade a Ti, a Tua palavra, zelo pelo Teu nome, que o Senhor nos estimule a permanecer na fé, a ter nossos olhos colocados em Ti. Que a nossa confiança seja sempre o Senhor, e que, a despeito das lutas que possamos enfrentar, e sabemos que as enfrentaremos, alguns de nós têm enfrentado hoje lutas diante das quais nos vemos fracos, limitados, mas sabemos, ó Pai, que o Senhor está conosco, como o Senhor nos prometeu, até a consumação dos séculos. Então, ó Pai, nos ensina nessa noite, mais uma vez, a caminhar assim como o Senhor deseja. É a nossa petição. E te oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, deixa eu só dar um contexto aqui. Israel estava num período muito difícil da sua história. Aliás, Israel sempre teve momentos de muita alegria, de vitórias estrondosas, e momentos de dificuldade, como lembram ali no Egito, de escravidão, de sujeição, às vezes aos povos ao redor. E era o que estava ocorrendo.
Israel estava debaixo de um domínio, mesmo que não político, mas um domínio militar e econômico dos midianitas, principalmente, mas também dos amalequitas, e o texto vai falar de povos do norte. Ou seja, haviam povos ao redor de Israel que submetiam Israel a um tempo muito difícil, que estava ocorrendo. Israel plantava, e na época da colheita, esses povos entravam, tomavam a colheita, o que não conseguiam levar para a sua casa, para o seu país, eles queimavam e destruíam todo o resto da plantação, tirando todas as plantas na terra, deixando só pó. Durante 7 anos, isso vinha ocorrendo. Israel estava passando um momento de muita limitação na sua própria manutenção material. E você vê Gideão aqui, em uma região, rapidamente, o texto fala que ele estava malhando o trigo, ou seja, ele estava batendo para tirar o trigo, né, ali do pé, com medo da chegada dos midianitas, porque era isso que ocorria. Estavam debaixo dessa opressão econômica, militar, eles estavam passando fome, estavam tendo dificuldade de manter a própria casa. Nós vemos a família de Gideão como uma família até de um certo nível. O pai morava em uma boa cidade, Gideão também. Ele não era um dos principais homens da cidade, mas ele tinha sua criação, tinha sua plantação. Gideão estava ali colhendo o que haviam plantado. Mas, mesmo assim, Gideão era consciente do domínio midianita, amalequita e dos povos do norte, a ponto de temer. Quando recebi aquele convite e comecei a olhar o texto, a me impressionou o oposto, aquilo que o Senhor havia afirmado a respeito de Gideão. Veja, aquele foi um momento ímpar da experiência espiritual de Gideão, ímpar, marcante. Eu não sei quantas vezes você tem tido experiência pessoal com o Senhor. Não abra mão delas. Não abra mão de buscar o Senhor e perceber que você está reunido com Ele. Em algum momento da sua caminhada, separar tempo de se trancar a sós, ou ter um tempo de solitude em algum lugar, às vezes dentro de casa. Eu já contei a história aqui, creio eu, de como eu orava em casa trancado no closet. E isso era estranho para muita gente. Mas era importante para mim, enquanto crente, experimentar que Deus estava realmente tratando comigo. Aquele foi um momento em que Gideão experimentou da presença especial da parte do Senhor. É colocado aqui como anjo do Senhor. E o texto coloca com A maiúsculo, e Gideão o trata como Deus. E o adora, e ele aceita a adoração. Não somente a adoração, mas as ofertas que eram trazidas para ele como Senhor da vida de Gideão. Ou seja, quem estava na presença do Senhor, de Gideão, era o Senhor, a manifestação de Cristo, como a gente chama na teologia, do Cristo pré-encarnado. E ele estava ali na sua presença. E aquele diálogo foi um diálogo de desafio para um homem comum. Um homem trabalhador de campo, que estava ali tirando trigo para levar para casa, para a manutenção da família e dos servos e de todos aqueles que dependiam de si. Quando eu leio esse texto, e o texto começa a descrever essa força de Gideão, porque o Senhor fala, Gideão, vai na tua força. Eu fui analisar a força de Gideão e eu gostaria que vocês, passo a passo, fossem analisando comigo essa pessoa, Gideão. Porque quando eu recebi esse convite para falar a força de Gideão, sobre a força de Gideão, falei, pronto, está aqui. Gideão deve ser um nordestino, Caba da Peste, pernambucano, eu vou botar baiano também, porque Samuel está aí, cara forte, né, corajoso,
Mas quando eu comecei a refletir nas atitudes, nos argumentos de Gideão, eu percebi que Gideão não era aquilo que eu pensava a princípio. Vamos ver comigo. Primeiro, Gideão não possuía nenhum tipo de força pessoal, no sentido que a sua família, a princípio, a sua família não era uma família representativa dentro de Israel. Ele era da tribo de Manassés. Quando você lê que o seu pai, Joás, era abiezrita, vem exatamente da família de Manassés, filho de José, e que agora tinha em Joás, e muito especialmente Gideão, o foco dessa história. Quando a gente pensa em Manassés, ela não era uma grande, e nem das 12 a mais importante, ou uma das mais importantes tribos. E quando você olha o que o texto vai falar, o versículo 15, quando o Senhor convoca Gideão, ele vai dizer, como assim eu? Eu sou de uma família pequena de Manassés, que já é uma tribo pequena, e eu sou o menor da casa do meu pai. Ou seja, é como se ele dissesse, como eu, a menor tribo é a minha, da tribo a menor família é a minha, e da família o mais ralo sou eu. E o Senhor veio a mim para me convocar, para que com a minha força eu possa livrar Israel das mãos dos midianitas. O que Gideão estava descrevendo era a posição dele diante de Israel, da família dele diante de Israel e da própria tribo diante das outras tribos. Se você continua lendo, é um texto muito interessante. Eu quero incentivá-lo a ler todo o capítulo 7 e ler o capítulo 8 também. Você vai perceber que as outras tribos que estavam perto de Manassés, depois da vitória que Gideão teve, todos sabem que ele teve, eles reclamaram porque não foram convocados. A verdade é que aquela era uma tribo que de lá não tinha como sair um libertador, alguém que liderasse contra uma coalizão tão poderosa como era dos midianitas, amalequitas e do povo do norte. A verdade é que Gideão se via como aquilo que ele era. Estava ouvindo Samuel aqui na liturgia, falando da nossa finitude, da nossa incapacidade. Eu creio que na oração ele orou assim, nos lembrando diante desse Deus Santo da nossa condição, porque somos assim. Não somos diferentes de Gideão, mas Gideão se via tão assim, que mesmo quando ele tem encontro com o Senhor, ele se sentia enfraquecido. Ele, de fato, quando a gente pensa na representatividade da família e, consequentemente, na condição de Gideão mobilizar um exército para ir contra uma coalizão poderosa, como aquela que ele foi, ele não tinha como fazê-lo. É interessante porque não era só a sua condição que o limitava, era o seu próprio estado. Por conta dessa consciência da sua finitude, da sua limitação, ele passou a ser um cara medroso. Aí eu falei, já tirei de Pernambuco, né? Já tirei do Nordeste. Dê uma olhada comigo, veja. A palavra temor aparece no texto aqui que lemos, pelo menos umas 3 vezes. Se você tiver cuidado, vai encontrar ele se expressando ao Senhor, dizendo, ai, meu Senhor. E essa é uma expressão de pavor. Pelo menos umas 3 vezes também. A verdade é que as atitudes que ele apresenta diante desse Deus que o convocava para esse caminho, para essa postura de alguém que estaria em seu nome, em meio a uma batalha nesse mundo, mostra que ele era muito limitado diante dos seus próprios olhos. Então, vejamos. Primeiro, ele questiona o Senhor constantemente.
não só por conta da sua família ser uma família sem muita representatividade, mas ele questiona a respeito da sua própria condição. E aí ele recebe uma ordem. Quando ele percebe, e lemos até o versículo 24, quando ele percebe que ele não tem como fugir, e se você parar para olhar a história de homens como Moisés, é só olhar Êxodo 3 e 4, quanto ele questionou a Deus a respeito da sua vocação para ir até o Egito e ser instrumento de Deus na libertação do povo de Israel da sua escravidão. Se você olhar Jeremias, ele vai dizer, eu me sinto como uma criança. Enfim, se você olhar a história de homens que Deus usou, não somente no Velho ou Novo Testamento, mas na história da igreja, vai perceber que eram homens finitos, limitados, pecadores, mas que no final das contas se colocaram à disposição desse Senhor que o chamava. E Gideão se viu num bico de esquina tão grande que falou, eu não tenho como fugir. Lemos até o versículo 24 que ele falou, Senhor, se és tu, eu vou ali em casa, e se o Senhor estiver aqui, quando eu voltar, eu sei que é o Senhor que está falando comigo. Eu acho que ele foi orando, dizendo, que seja imaginação minha, que eu esteja sonhando, que quando eu volte eu não ache ninguém ali. E aí ele foi, preparou a carne, preparou o pão asmo, enfim, aquele caldo da carne, e trouxe, e estava o Senhor lá, e ele falou, então preparou e ofereceu ao Senhor, e o Senhor coloca nessa pedra, e da pedra saiu fogo, consumiu tudo aquilo que ele havia oferecido. E eu estou aqui imaginando a cena, eu gosto de imaginar, que eu estou pensando em Elias, e aquele fogo caiu do céu e consumiu todo aquele holocausto, e pedra e água que foi derramada ali sobre aquele altar, reedificado pelo profeta Elias. Eu acho que esse fogo saiu, sabe como aquelas máquinas fotográficas antigas, também não é da minha época não, tá? Que saiu um fogo assim, quem estava tirando, como é que chamava? Retrato, estava tirando o retrato, ficava cego por conta da luz. Mais ou menos assim ocorreu com Gideão. Quando o fogo saiu da pedra, ele fechou os olhos, e o Senhor já não estava ali mais, quando ele os abriu. Mas ele não tinha dúvida. Ele tinha estado com o Senhor. Eu acho que, para mim, esse é um elemento chave, que mesmo que não nos tire o medo, e não mexa tanto na nossa limitação, nos coloca numa condição de podermos agir, porque identificamos, porque fazemos o que fazemos, nos posicionamos como nos posicionamos. Nós entendemos que as lutas que estão aí fora, que muitas vezes nos atingem em casa, na nossa família, na nossa própria vida, têm um propósito maior que outros não conseguem compreender. Gideão percebeu aquilo naquela hora. Aí o versículo 25 em diante eu não li, só por questão de tempo, para não cansar os irmãos, mas eu vou atravessar esse versículo 24 e vou entrar no texto seguinte. Quando você olha o versículo 25 em diante, vai perceber Gideão voltando para casa e tendo uma ordem do Senhor. Ele deveria pegar o altar de Baal, havia um altar no centro da cidade do seu pai. Ele deveria pegar aquele altar de Baal e de outros deuses que estavam no meio da praça, ele deveria destruir, e naquele lugar edificar um altar ao Senhor, pegar um novilho novo do seu pai e deveria oferecer ao Senhor, reconhecendo ser o Senhor daquela cidade e Senhor da sua vida. E ele fez. Pense num cara corajoso, até parece, como falam vocês agora, só que não. Dá uma olhada. Quando a gente olha os versículos de 25 e diante, vamos ver essa história. Ele entra em casa e planeja toda a sua obediência. Mas ele sai para destruir o altar. Duas coisas me chamam a atenção. Primeira, percebam aí, versículo
26 e 27. Ele não sai sozinho. Ele pega 10 homens, servos da sua casa, para levar consigo. Não estou achando que ele não tinha condições de derrubar aquele altar e oferecer ao Senhor um sacrifício sozinho. Eu acho que ele tinha, mas 10 homens. Porque aí você fala, não, o novilho era pesado. Eu acho que mais 2 ou 3 dava para carregar o novilho. Eu estou aqui só imaginando. Mais 10, ele estava com medo de encontrar qualquer pessoa. E outra coisa, que horário ele foi? Quem viu aí? Ele foi de noite. Eu acho que ele abriu a janela, olhou para um lado, olhou para o outro, não tem ninguém na rua, está todo mundo dormindo, vou me arriscar agora. Ele leva 10 capangas, estou imaginando aqueles caras dobrados, e leva para quebrar o altar de Baal, o poste ídolo, fazer, edificar e refazer um altar ao Senhor, e ele deveria queimar o novilho com a madeira do altar de Baal, e assim ele fez. E ele queimou. Pense no cara corajoso. É claro, tinha 10 capangas e a noite no escuro, mas ele foi e obedeceu. Eu estou aqui pensando, ele obedeceu. Porque a obra do Senhor é feita muitas vezes por pessoas medrosas. Não pense que não é, não. Não olhe para aqueles missionários que você consegue ouvir a história deles, ou ver um vídeo e fala, pensa nos super-heróis. Tu não imagina quantos medos, quantas dúvidas. Pegar a sua família, sua esposa, filhos pequenos, irem para um país, ou entrar no meio do interior do nosso, às vezes a região amazônica, expondo toda a sua família. Vem medo, vem dúvida, mas a obediência à palavra deve nos fazer caminhar sempre na direção da obediência, mesmo que tenhamos medo. Querido, eu quero lhe dizer, você vai sentir medo muitas vezes na hora de obedecer ao Senhor. E vai ter muita dúvida sobre as consequências que virão por conta disso. Mas não há direção mais segura e mais correta do que a direção da obediência. E Gideão foi nessa direção. Mas ele não ia muito na força dele, porque senão ele tinha ficado trancado na casa de papai. Pois bem, e assim aconteceu. Veja que no versículo 27, ele pegou 10 homens para fazer o trabalho que ele deveria fazer, aparentemente só, e pela manhã, ao raiar do dia, a cidade se acorda e os homens da cidade chegam até o meio da praça. E o que encontram lá? Poste ídolo queimado e um novilho oferecido ao Senhor ali sobre um novo altar ao Deus de Israel. E aí o texto vai dizer que eles saíram perguntando, arguindo, pesquisando a respeito daquele que teria feito aquela destruição do Deus da cidade. E aí descobriram que tinha sido Gideão. E descobriram que Gideão estava na casa do pai. E foram até a casa do pai. E bateram na porta. Está na Bíblia não, estou só aqui imaginando, tá? Essa direção. Batem na porta gritando, Gideão, sai aqui para fora. Venha conversar com a gente. Aí abre a porta, quem? Papai. Gideão nem aparece, o texto não diz, mas ele estava lá no 8º quarto, debaixo da cama, embaixo de um colchão. O texto não diz, estou aqui só imaginando. Quem vai responder por suas atitudes naquela hora é o seu pai, porque estava com medo. Simplesmente assim, era Gideão na sua força. Nada de nordestino, muito menos de pernambucano. De baiano, talvez um pouco. A verdade é que aquilo que nos descreve o texto mostra um homem como Joás, pai de Gideão, com toda a sabedoria de um homem que teme a Deus. Ele não reclama da sua segunda novilha,
um dos animais mais caros do rebanho oferecido por Gideão. Ele não reclama, o texto não nos coloca sobre isso. E ele vai argumentar a favor, não só de Gideão, seu filho, mas sobre a atitude que seu filho tomou. Isso me chama a atenção em Joás. Ele está disposto mesmo a, junto com Gideão, enfrentar aquela cidade por conta do Deus de Israel. E quando os homens pedem que Joás entre e tire o seu filho para fora, ele pergunta, como assim? Baal não é Deus? Se ele destruiu o altar do Deus verdadeiro, que o próprio Deus contenda com ele e lhe tire a vida. Aí os homens falaram, é assim mesmo, e começaram a chamar Gideão de Jerubaal, ou seja, que Baal contenda com ele. E assim pegou o nome de Jerubaal na identidade de Gideão. Mas aquilo que parecia algo que pesava sobre ele, ficou sendo a marca de um homem que ia contra Baal. E Gideão, então, conseguiu sair em paz da sua casa. Mas o Senhor o convoca para algo a mais. Queridos, não podemos nos acomodar no espaço que damos na nossa vida cristã até o ponto que alcancemos. E quando alcançamos uma experiência com o Senhor, de trabalho, de serviço a Ele, há mais caminho a trilhar pela frente. Sempre somos desafiados a algo a mais. E aí Gideão é chamado para ir contra os midianitas e amalequitas que estavam acampados. E aí vem toda aquela história daquele novelo de lã que vocês tão bem conhecem. E ele não era um motivo de conhecer a vontade de Deus, de um homem crente conhecer a vontade de Deus. Não, era de um homem crente medroso, querendo fugir da sua responsabilidade. Assim como foi com o alimento, Gideão fala, vou para a batalha, mas eu vou fazer o seguinte, só para o Senhor me confirmar, vou colocar um novelo de lã, e na manhã seguinte, quando eu acordar, eu vou lá, e se for da tua vontade, que eu levante homens e um exército para ir contra os midianitas, que ele esteja molhado e ao redor tudo seco. Ele acordou e viu tudo seco. Estou aqui eu imaginando de novo, ele olhou para a lã, estava ali num cantinho, e ficou. Que ela esteja seca também. E o texto fala que ele pega com um cálice, e ao apertar, enche o cálice inteiro com a água que estava naquele novelo. E aí fala, não, Senhor, vamos ver ao contrário, só uma confirmação, que eu levante amanhã, esteja tudo molhado com orvalho, mas a lã que eu colocar, que ela esteja seca. E vocês conhecem a história, assim foi. O Senhor vai cumprindo na nossa vida a sua vontade. Às vezes Ele vai mostrando claramente o caminho que Ele quer da gente. Quantas vezes, como um pastor, eu sento com crentes que sabem da direção que precisam ir. Sabem da decisão que precisam tomar. Às vezes sentam comigo como um pastor só para confirmar. Às vezes por medo de ser uma decisão tomada pessoalmente, que não seja a vontade do Senhor, mas quando é da palavra, não estou falando para não vir conversar com o pastor, eu estou falando que você nem precisa disso. Quando o Senhor lhe fala, tenha coragem de tomar a decisão. Você não precisa botar um novelo de lã. Se a palavra diz, é esse o caminho, vá por ele. Simplesmente ouça, é a direção segura. É claro que a palavra fala sobre a multidão de conselheiros. Se há qualquer pendência, busque esses conselhos, mas sempre com o coração disponível e determinado a obedecer a palavra. E Gideão estava assim. E aí o texto nos deixa claro que Gideão entendeu o que Deus queria, e ele faz uma convocação. E quando a gente olha a convocação e o resultado dessa convocação, Gideão só de Manassés e de algumas outras aldeias perto, agora capítulo 7, lá no versículo 3, vai mostrar que ele consegue juntar um grupo de 32 mil. Só que ele chega com esses 32 mil num campo de batalha.
E ele pensando, eu tenho que ir na minha força. E aí, quando ele olha para a multidão que está acampada contra Israel, para aquela batalha, ele teme. E é como o Senhor conhece bem o coração de Gideão. Versículo 10 desse capítulo 7, Deus dá uma palavra para Gideão. Ele está diante agora de uma multidão inumerável. O texto vai dizer que o número de camelos era como a areia do mar. Ele não conseguia contar. Lá na frente, creio que capítulo 8 vai dizer que o exército que foi destruído por Gideão, ou que caiu diante de Gideão, que de fato Gideão nem desceu a montanha para a batalha, vocês lembram da história, eram mais de 120 mil. E ele estava, a princípio, com 32 mil, quando ele olha aquela multidão. E ele vai orar. O texto não fala, eu estou aqui pensando num crente que vai orar com os seus temores. Ele vai orar e diz, Senhor, por um acaso, o Senhor já deu uma volta ali pelo acampamento dos midianitas. O Senhor já viu quantos soldados da coalizão dos midianitas, amalequitas, do povo do norte tem. E eu estou aqui com 34 mil só. Aí Deus fala, é muito. Para que não digam que o nosso braço nos deu a vitória, chega para os soldados e diga o seguinte, quem está com dúvida, com medo, pode voltar para casa. Lembram quantos voltaram? Dos 32 mil, 22 mil voltaram para casa. Ou seja, não era só Gideão medroso, não. 22 mil soldados de guerra, temendo, voltaram para casa. E Gideão ficou com 10 mil. Aí a oração da noite. Se na noite anterior, com 32 mil, ele já estava reclamando de Deus, naquela ele estava desesperado. Falou, Senhor, como assim? Como é que eu vou com 10 mil? Aí Deus fala para Gideão, de fato, Gideão, não dá para ir com 10 mil, é muito. Leva o povo para beber água. Leva eles até o lago. E aquele que se ajoelhar e se debruçar na água, manda para casa. E aquele que, puxando a água, atento para o que está ao redor, lamber a água como um cachorro, os mantém. Ficaram 300, os irmãos lembram. Aí desespero total, estou aqui imaginando o coração de Gideão. Aí Gideão chega naquela terceira noite, antes da batalha, só com os 300 acampados lá fora. Ele fala, Deus, eu não sei nem o que orar. Eu não sei se você já chegou numa situação como essa, de ser levado a um ponto na sua vida, de você falar, Deus, eu não tenho nem palavras, eu não sei nem o que pedir, eu não sei nem que direção tomar. Se falam sobre luz no fim do túnel, esse túnel está longo demais, porque eu não estou vendo nada, nem um fiasco dessa luz. Eu acho que Gideão estava assim, nessa condição. Ele vai orar ao Senhor, e o Senhor lhe dá uma outra palavra. A outra palavra é, Gideão, se temes, tu desce, vai até a vigia dos midianitas, e veja o que está se passando lá. E sabe o que Gideão faz? Desce, porque ele estava com medo. Se tu temes, desce. E ele desceu na manhã seguinte. E aí, quando ele chega entre os vigias dos midianitas, escondidos, ele e o seu servo, ele ouve, vai ter troca de guarda, e vem um que dormiu à noite, e vem render o que estava de guarda à noite. E ele perguntou ao rapaz que dormiu, e aí, dormiu tranquilo? Dormi, mas eu tive um sonho, que houve um trigo que passou na tenda do general e destruiu toda a tenda do general. E o que o outro disse, sua interpretação, isso não é outra coisa, a não ser a espada de Gideão contra nós. E Gideão sobe. Ele sobe não mais para questionar,
Ele sabia quem ele era, de sua limitação. Sabia da sua finitude. Aquilo que Samuel orou aqui na oração de confissão é a verdade bíblica. Nós somos muito limitados na nossa capacidade de produzir qualquer coisa boa. E pensando em coisas espirituais, somos completamente inaptos. Eu acho que Gideão se viu assim, diante daquele exército, tendo 300 homens para aquela batalha. E nós vamos nos sentir assim tantas vezes na nossa vida. E Gideão estava experimentando agora um momento em que sua força humana não significava absolutamente nada. Ele estava completamente rendido. Ele sobe e monta uma estratégia aparentemente simples, mas independente da estratégia de Gideão, ou qualquer que fosse ela, o Senhor daria a resposta. E o texto vai dizer que Gideão arma ou monta 3 equipes de 100, manda descer até a metade do monte, porque os midianitas estavam acampados ali naquela planície embaixo, e cada um levava uma espada na mão, na outra levava uma tocha coberta por um jarro. E na hora que ele tocasse a trombeta, eles deveriam gritar, os que tinham trombeta também deveriam tocar, e quebrariam aquele jarro para iluminar todo aquelas montanhas na frente dos midianitas. E o texto vai dizer que eles fizeram exatamente isso. E os 300 gritando, o texto fala que eles não desceram do lugar onde eles estavam. Os midianitas, amalequitas e aquela coalizão com os povos do norte se levantaram em um mais profundo temor e pavor em meio àquele clarão ao redor e os gritos e som de trombetas, que um se protegeu contra o outro. E aqueles 120 mil soldados midianitas foram mortos por eles próprios, midianitas, amalequitas e povo do norte. E alguns saíram correndo, e Gideão, junto com os 300, os seguiu. O que ocorreu? Leia o capítulo 7 e 8. Outros entraram na batalha com Gideão, até que os príncipes e os reis dos amalequitas fossem tomados e mortos, tendo a cabeça sido tirada como um sinal claro de que o Senhor estava dando vitória a Gideão. Agora, deixa eu falar rapidamente, indo para a conclusão, de onde tirou a força de Gideão? Quando ele sobe, depois daquela interpretação do sonho, eu estou imaginando ele subindo em silêncio, junto com o seu servo, ele sabendo que deveria ir para a batalha, o que o moveu. Eu gostaria de pensar algumas afirmações do próprio Senhor aqui para Gideão. Versículo 12. O Senhor vai dizer para Gideão: o Senhor é contigo. A convocação foi acompanhada por uma promessa dessa: o Senhor é contigo. Isso nos precisa ser suficiente na nossa caminhada. Olhando a grande comissão e todos os desafios, porque é desafiador a gente pregar a palavra a todas as nações e pelo mundo inteiro, e ensinar o povo de Deus a guardar a sua palavra. E aí o Senhor faz uma promessa para o cumprimento de uma missão tão fora do nosso alcance humano: eu estarei convosco até a consumação dos séculos. Todos os dias, não é exceção. Aquele dia mau o Senhor não pulou, Ele continua ao nosso lado, inclusive no dia mau. É só lembrar de Davi, Salmo 23, eu posso andar pelo vale da sombra da morte, mas eu não temerei mal algum, porque Tu estás comigo. A presença de Deus na vida de Gideão, o Senhor se apresentando e se comprometendo em caminhar com ele, gera
aquela força que nós não temos no nosso coração, nem na nossa mente. Uma outra afirmação feita, e que está nessa mesma linha, aparece no versículo 16. Já que eu estou contigo, ferirás os midianitas como se fossem um só homem. O resultado não é teu, Gideão. É isso que o Senhor está dizendo. O resultado é meu. Lembra daqueles espias vindo com Moisés? Foram 12 que foram até Canaã, a terra prometida, e voltaram com um relatório, dizendo sobre um povo gigante que devorava tudo, que eles sentiam diante deles como gafanhotos. Josué e Calebe confirmaram esse relatório, dizendo, pensa, a turma lá é alta, é grande, é forte, mas nós podemos devorá-los como pães, porque o Senhor está conosco. Esse foi o relatório de Josué e Calebe. Esse entendimento passou à mente de Gideão. Ora, se o Senhor está comigo, a gente derrota, são 300 contra 1, aí é barbada, o número está do nosso lado. 300 lutando contra 1, a vitória é garantida. É assim que Gideão passou a ver, e a sua força, então, foi multiplicada por 300, como se ele tivesse com 300 que lutar só contra um midianita, um apenas. E ele desceu para esse tipo de batalha, porque tinha convicção plena que o Senhor estava comprometido com um homem obediente, fraco na sua natureza, limitado na sua confiança, cheio de mazelas, cheio de medos, mas consciente de que na presença e na companhia do Senhor, ele poderia seguir à frente. E a obediência era o passo que ele deveria dar a partir daquele dia. Gideão tem a sua vida transformada na percepção da presença do Senhor ao seu lado. Versículo 34 vai dizer que o Senhor, o Espírito, a expressão que aparece aí é, o Espírito do Senhor revestiu a Gideão. Foi a condução do Senhor quem levou Gideão aos passos que ele tinha a dar para aquela vitória, para que aquela vitória fosse uma realidade. Capítulo 7, versículo 2, quando o Senhor fala que é demais aquele número de soldados de Israel, ele queria deixar claro a Gideão que aquela batalha não era dele, mas era do próprio Senhor. Ele queria deixar claro que quem lutaria aquela batalha seria o próprio Senhor, e não Gideão e os seus 300. Eu gosto muito daquela passagem, já preguei aqui, já citei, Josué diante das muralhas de Jericó, quando ele estava ali em oração, quando estava perto de enfrentar Jericó diante daquelas muralhas indestrutíveis, teoricamente inexpugnáveis, sem que ninguém pudesse ultrapassar tal a capacidade de proteção que aquelas muralhas tinham. E ele estava ali sozinho, tirou um tempo, e o Senhor se apresentou. E a expressão que aparece para Josué, lá em Josué capítulo 5, é idêntica a essa expressão que aparece para Gideão. O anjo do Senhor esteve com Josué, e ele se prostra. E o que eu chamei a atenção dos irmãos naquele dia, foi que esse que se apresenta diante de Josué, Josué pergunta se ele era dos dele ou dos adversários, ele disse, não, eu sou comandante do exército do Senhor e acabo de chegar. E o texto vai dizer que ele tinha nas mãos uma espada nua. Ele estava com sua espada desembainhada. O que o Senhor estava dizendo para Josué, fica peixe, fica aí tranquilo, porque a batalha é minha, eu que vou contra Jericó, sou eu quem vou dar essa vitória. E assim foi, o povo gritou e as muralhas no chão. O Senhor derrubou aquelas muralhas, o Senhor estava dando vitória a Gideão. Deixa eu lhe falar uma coisa, só obedeça. Só obedeça. Pode ser que a princípio, ou por algum tempo, você olhe, o exército midianita está ali ainda.
ele nem foi dissipado, está ali. E você olha e fala, eu estou confiando, Senhor, eu estou obedecendo, mas estou olhando milhares de olhos contra mim. Parece que nada muda na sua história quando você olha para aquilo que tem que enfrentar. Só obedeça e deixe o Senhor agir, porque Ele vai agir dentro do tempo dele, da forma dele. Ele fez isso com Josué, fez isso com Gideão, não tem por que não fazer comigo, nem contigo. Ele faz sim. Ele só quer um povo que, ouvindo a sua voz e a revelação da sua vontade, se comprometa com ela e se levante dia a dia para obedecê-lo. E entenda que as armas que utilizamos não são desse mundo, mas sim aquelas armas que nos dão a vitória eterna, a vitória real, que aquilo que estamos lidando, a batalha que nós estamos travando, nem tem a ver com carne e sangue. Conhecemos a palavra e ela nos diz isso. E compreendendo disso, ou a respeito dessa nossa caminhada, o apóstolo Paulo vai dizer, fique tranquilo, porque nós somos mais do que vencedores. E para concluir, que dava forças a Gideão, deixa eu vir para cá. O que dava força a Gideão, assim como deu a Josué, foi a compreensão do seu chamado. E o compromisso que o Senhor tinha com esse chamado que ele havia feito. Gosto muito desse versículo 14, quando o Senhor olha para Gideão e pergunta, porventura, não te enviei eu? Era nele que Gideão deveria confiar no cumprimento da sua vocação. Fomos chamados, queridos, não somente para sentar à mesa do Senhor, mas para nos identificar com essa mesa. E quando nós sentamos à mesa do Senhor e nos identificamos com ela, a gente entende que a nossa caminhada aqui é de batalha, de lutas, de feridas. O texto bíblico vai dizer que o Senhor Jesus, desenvolveu, há uma expressão bíblica que fala que ele aprendeu a obediência por aquilo que sofreu. E quando somos desafiados a trilhar o mesmo caminho, não podemos pensar que temos que ter uma senda diferente, um caminho diferente. Nosso caminho como um cristão é de desafio, as batalhas estão sempre diante de nós, as espirituais e as cotidianas, mas há alguém conosco, comprometido conosco, aquele que criou todas as coisas como cantamos hoje à noite, aquele que nos vocaciona para sermos luz e sal nesse mundo, luz do mundo e sal nessa terra, aquele que nos chama para brilharmos a luz do Senhor. Somos vocacionados assim, e assim como Gideão, a gente precisa ouvir a voz do Senhor, nos perguntando, não fui eu quem te vocacionei? Então vai na tua força. Sim, Gideão tinha força. E ele percebeu que não tinha a ver com a sua família, muito menos com sua tendência pessoal. Ele estava longe de nascer no Nordeste. Aliás, nem no Brasil ele deve ter nascido, nem em Israel. A verdade é que ele era frágil, fraco, como eu sou, como você é. E o que deve nos levar à presença do Senhor em oração contínua, é um entendimento que, estando com Ele, somos mais do que vitoriosos. Não há nada na nossa caminhada nesse mundo e na vocação que Ele nos deu que não possamos cumprir quando entendemos que a batalha é dEle e que a glória seja dEle também. Que não é o nosso braço forte, mas o agir de Deus poderoso que nos comprou para esse tipo de batalha e para esse tipo de caminhada.